abordar um assunto aqui muito recorrente, na verdade, na atualidade, sobre os desigrejados. É um termo assim, um tanto quanto, digamos, diferente, mas é uma realidade na nossa sociedade. É interessante que a palavra de Deus afirma em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônio. Isso pode ser um tanto quanto relativo a estes ensinamentos, mas o fato é que isso é uma realidade de pessoas afastadas do seio da igreja por um motivo ou outro motivo, mas estão afastadas, não estão desenvolvendo suas respectivas chamadas ministeriais. Não quero aqui entrar no meio da questão com relação à motivação, o porquê do ocorrido, como houve, mas existe algo para levar em consideração. E é nisso que eu quero aqui, digamos, me atentar. O marasmo ministerial e a indiferença como igreja. Igreja, o termo igreja na verdade são as pessoas ali reunidas, congregadas. Estes que de fato é igreja, não é templo, não é prédio, não é o sistema, mas são as pessoas. Então, quando a pessoa não desenvolve a sua respectiva responsabilidade ministerial, ela fica ali inerte. E isso traz consequências danosas para a vida dela. Queridos, olha só. O povo de Deus na Velha Aliança não tinha obrigações no ofício nos tabernáculos. Não tinha essas responsabilidades, exceto a tribo de Levi. Das 12 tribos, a tribo de Levi é que obtinha a responsabilidade, digamos assim, dos ofícios, do sacrifício no templo. As demais tribos não tinham nenhuma responsabilidade, não tinham nenhum compromisso com todo o trabalho desenvolvido nos tabernáculos. E lamentavelmente ainda existem muitos que ainda não acreditam no serviço eclesiástico, acham ou entendem que o serviço eclesiástico é somente para alguns, não somente para alguns que é chamado para esse serviço. Mas aí está um grande equívoco, conforme na carta aos Romanos, capítulo 12, e primeira carta aos Coríntios, capítulo também 12, afirma que o Senhor distribuiu ministérios, distribuiu dons, distribuiu serviços para todos que é igreja, ou que são de fato igreja. Não somente para alguns que estudam teologia, que gostam de estar na frente, mas para todos, num ou no outro ofício, no mais importante, no outro menos importante, mas o fato que é, a igreja deve assumir responsabilidade. Toda a igreja, sem exceção, alguém pode produzir algo no contexto igreja. E quando um ou outro não tem esse entendimento, fica ali no marasmo, na indiferença, há um bloqueio nas suas vidas, digamos, eclesiasticamente falando, espiritualmente falando. E eles ficam ali travados e passam como que, eu diria assim, venham para as reuniões eclesiásticas para assistir os cultos, as reuniões de culto. E isso é danoso porque a pessoa não se envolve, não participa, embora está fisicamente, mas o coração não está naquele negócio, não compreende a chamada ministerial. Então, a fé, para ser ativada, existe na verdade princípios, meios e sistema para se desenvolver a fé. Ela tem que ser ativada de uma forma ativa, trabalhada, produzindo. Se faz necessário ter essa interatividade com a igreja. E quando eu falo igreja, não é um trabalho intra somente, não é um trabalho extra, fora, para a sociedade, para a comunidade. Entretanto, a inércia e a inércia ministerial e a chamada ministerial travada tem trazido altos bloqueios nessas pessoas. E aí a vida espiritual dela começa a degradar, começa a cair, começa a diminuir. A importância com a igreja, ou seja, com as pessoas. Uma pessoa entra ou sai, ela não se entristece, não se alegra, ela passa a viver de uma forma, eu diria, indiferente com a igreja. Aí ela não participa de todas as atividades, mas somente aquelas atividades aos domingos, ou quinzenal, daqui a pouco está mensal. Então essa pessoa vai, digamos que, esfriando no seu relacionamento com Deus.
que a igreja tem a função também de promover a fé, desenvolver a fé das pessoas. É trazer sobre ela um desenvolvimento espiritual ao ponto de ter intimidade com o Senhor. Então todo sacerdote, líder de igreja, enfim, tem essa responsabilidade de promover algo que desenvolva a vida espiritual das pessoas, a fé das pessoas. E quando ela não se desenvolve, não está presente, mas ausente, à distância, não está dentro, ela começa a não perceber o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer no meio da igreja. E quando isso não é correspondido, eles se dão o direito de autodeclarar autônomos espirituais. O que mais temos por aí? Pessoas autônomas espirituais, pessoas independentes. E elas dizem que estão com uma fé ativa, nem é no meio da questão, até acredito que muitas delas, a maioria delas, quando pensam assim, ainda estão com suas respectivas fé ativadas por um tempo, por uma semana, por um mês, por um pouco tempo. Mas logo depois elas vão perder essa fé porque ela não está sendo desenvolvida, não está sendo ativada, ela não está interagindo com as pessoas, com aquelas novas pessoas que estão se achegando. Aí elas começam a dizer que ninguém visita ela, que ninguém fala com ela, mas elas mesmas estão se afastando, lamentavelmente. Em Romanos 1,24 diz o seguinte: por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus próprios corpos entre si mesmo. Isso é lamentável, porque o autoconceito dessa pessoa sobre algo, com seu coração endurecido, cheio de argumento, cheio de razão, ao invés de admitir que precisa de ajuda e voltar ao primeiro amor, ela se defende com conhecimento, até na verdade, da palavra de Deus, teoria, mas na prática não é vivenciado aquilo. E isso é uma pena. De uma forma em geral, os apóstatas ou desigrejados, eu posso classificar também como desviados, afastados, dependendo do ângulo de vista que se observa este ou aquele, eles têm uma certa autossuficiência no seu discurso. A teoria é uma maravilha, mas não vive o sentimento de igreja. Eles não se compadecem com aqueles que estão se achegando, que estão ali precisando de ajuda, de algum nível de ajuda, mas eles têm um argumento e começam a jogar pedra nos líderes, nas instituições eclesiásticas, que estão cheios de argumento e que, em parte, é até verdade. Eles não compadecem, ao contrário, eles expõem, digamos, ou denigre o feio que está no meio da igreja. E isso não estaria ninguém ajudando a igreja, somando em ser igreja. Lembra que Jesus Cristo virá arrebatar a igreja. Ele se importa com a noiva do Cordeiro. Então, se eu não posso ajudar, ainda vou jogar pedra, digamos assim. Isso é lamentável, mas na mente de muitos desigrejados, apóstatas, tem esse pensamento. Se eu apresentar uma situação constrangedora, eu estaria ajudando. Ao contrário, de fato eu não estou ajudando. Estes possuem certas credibilidade, até mesmo porque tem o conhecimento da palavra, ou vivenciou um tempo, ou esteve de alguma forma inserido no contexto da igreja, mas por não corresponderem, não dar continuidade, e num ou no outro momento ter dito não, estes ficaram paralisados, estes ficaram corrompidos, com suas mentes cauterizadas, apagadas, desmotivadas, e o que fazia não era mais da alma, mas era algo religioso ou metódico, e isso não edifica ninguém. Olha só o que a palavra do Senhor fala, está em Apocalipse 2,5, diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde tu caíste, ou onde tu caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa palavra traz para nós um entendimento de admitir: eu estou enfraquecido, eu bati de frente com meu líder, com meu líder direto, me rebelei contra ele, ou me rebelei contra a instituição qual estava inserido, eu queria que fosse do meu jeito, e já que não posso estar do meu jeito, eu também serei opositor a esta ou aquela instituição. Isso é lamentável, e a indiferença
porque não quer lidar com pessoas, mas acha que deve lidar apenas com sistemas. E isso é danoso, porque quando eu lido com pessoas, eu desenvolvo pessoas. Quando eu lido com sistemas, eu cumpro o meu dever de casa, eu cumpro a minha obrigação. Então isso é muito sério, filho. Aquele que se diz desigrejado, apóstata, até quem sabe desviado, enfim, algo do tipo, dependendo do ângulo de visão que se observa este ou aquele, este merece de compaixão, de oração. E este, por sua vez, deve admitir que precisa de ajuda. E precisa de ajuda e voltar ao primeiro amor. E pedir o devido perdão a quem de direito. E dizer que está disposto a recomeçar. Amém, querido? Fique essa palavra para o seu coração, no sentido de compadecer destes que estão por aí, digamos, jogando pedra na vidraça, com aquele que está lutando, fazendo um imenso esforço para corresponder na obra de Deus, no reino de Deus, como igreja, como corpo. Existem muitos membros, nem todo faz a função de todos, mas na sua respectiva área podemos fazer. Então estes merecem compaixão, merecem ajuda. Este vídeo, você que gostou, dê um like aqui, nos ajuda a ajudar estes que estão desmotivados, desigrejados, por um ou outro motivo, justamente ou injustamente. Ok? Beijo no coração, fique com Deus, até a próxima.